Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o desabamento do edifício dos Correios em Sara. Esse estudo de caso é apresentado pelo grupo composto por João Pedro, quem vos fala, Flávio Daniel e Milena. O ocorrido aconteceu aproximadamente 15 anos atrás, em 10 de agosto de 2005, e infelizmente deixou 4 mortos e 11 feridos. Pela imagem dá para ver, ter noção do que aconteceu. Ocorreu um desmoronamento, fundamento do edifício de 5 andares. Foram apontadas principalmente quatro causas. Primeiramente, o erro do projeto. Em segundo lugar, o erro de execução, materiais inadequados e a omissão de fiscalização. No laudo, após o desastre ocorrer, foi foi indicado o motivo principal de excesso de peso. Outra coisa, falando um pouco da parte jurídica e legal, o prédio tinha sido apresentado na prefeitura com alvará para 3 pavimentos, só que ele, na realidade, constava 5 pavimentos. Outros aspectos, não atendia a NBR 6118, ou seja, ele trabalhava por excesso de peso, não estavam não estava dentro das normas. Existia erros de execução, aqui, ó, nos pilares estava segregado, ou seja, existia falha na concretagem, descontinuidades na concretagem dos pilares, baixa resistência do concreto e era uma estrutura de concreto armado. Falando mais sobre a parte jurídica, o Código Civil fala no seu artigo 186 que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Nesse caso, o mestre de obras e o proprietário do prédio foram inocentados. Para quem sobrou a responsabilidade do incidente foi para o engenheiro responsável. De acordo com o artigo 71 da Lei número 5.194, de 24 de dezembro de 1966, a penalidade aplicada foi a de censura pública. O que é essa censura pública? O artigo 72 explica que as penas de advertência reservada e de censura pública são aplicáveis aos profissionais que deixarem de cumprir as disposições do Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta e os casos de reincidência, a critério das respectivas câmaras especializadas, perdão, de acordo com a lei número 5.194. O caso foi analisado em primeira instância pela Câmara Especializada de Engenharia Civil e teve a abertura do processo de comissão de ética no Conselho do CREA/Confer. Segundo o artigo 8º do Código de Ética Profissional, a profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais, munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória dos serviços e produtos e observando a segurança nos seus procedimentos. Isso de acordo com a resolução número 1002, de 26 de novembro de 2002. O 9º, inciso 3, fala do dever do profissional perante os clientes, empregadores e colaboradores. Alertar sobre riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e às consequências presumíveis de sua observância. Com esses, e no artigo 10, no exercício da profissão, são condutas vedadas ao profissional. Primeiro, descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres do ofício. Como vemos, todos esses artigos dessas leis apontam a
responsabilidade encarregada do incidente para o engenheiro responsável, porque ele era o responsável técnico pela obra. E esse engenheiro, no caso, era esse sujeito, Márcio Adelar Perucci. Ele foi condenado penas básicas de serviços comunitários por 2 anos e 8 meses, pagamento de 50 salários mínimos a cada vítima sobrevivente, 300 salários mínimos a cada descendente direto das vítimas falecidas. Sabe que dinheiro não pode pagar uma vida, mas... E ainda assim, o engenheiro responsável não teria seu registro no conselho cancelado. Ou seja, apesar de tudo isso, é, dele ser responsável por essa obra que estava completamente fora do padrão, estava com a alvará totalmente irregular, não estava seguindo a NBR, a norma brasileira, estava mal executada e ter ocasionado a morte de 4 pessoas e ter deixado 11 feridos, ele não teve seu registro de engenheiro cassado, o que é um grande absurdo, na opinião da maioria das pessoas. Esses são nomes de algumas das vítimas desse desastre. A gente custou 4 vidas dessas 2 senhoras e esses 2 senhores, infelizmente. E aqui vemos que as penalidades aplicadas não estão à altura da consequência que o conjunto de imprudências causaram. Conforme eu estava falando anteriormente, o dinheiro não tem como trazer de volta as vidas que foram perdidas pelo descaso do profissional, que, querendo ou não, é responsável pela segurança das pessoas que usam, que utilizam o, a edificação, né? Não foram seguidos. A norma muito importante da NBR 6118, primeiro, e o Código da Ética da Profissão. Para finalizar, apesar de todos os acontecimentos, o engenheiro Márcio Perucci passou em um concurso e chegou a ser secretário de obras da cidade de Irás e Sara 3 vezes. Ou seja, apesar de todo esse caso, de ter levado vidas a serem perdidas e outras a terem sua vida gravemente afetada pelo resto da vida, ele não teve seu registro cassado e ainda posteriormente virou secretário de obras da cidade. Então, é um caso de justiça, teve alcance nacional na mídia e é o estudo de caso que a gente apresentou hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedor e é isso. Muito obrigado.